Aqui é Vasco, não se levante. Torcida do Vasco! Aqui a chave é quente. Fala, torcedor vascaíno, Nagruz na área, trazendo mais um conteúdo para o canal. Galera, como de Vasco, porque o Vasco não para. E o Vasco ganhou ontem do poderoso Palmeiras, cara. Ganhamos o Verdão ontem, o líder do campeonato, né? O Palmeiras vem fazendo uma grande campanha, tem um grande elenco, um dos elencos, né? O segundo elenco mais caro do Brasileirão. E o Vasco ontem se posicionou dentro de casa e conseguiu, né, trazer esses 3 pontinhos, indo a 15º colocado, saindo da zona de rebaixamento. E agora nós vamos pegar o Cruzeiro lá dentro e precisamos vencer para poder começar a se distanciar dessa famosa zona de rebaixamento e parar de flertar, né, cara, com a segunda divisão, porque o negócio fica estreito. O Vasco realmente tem um elenco muito qualificado, muito bom. Eu creio que o Vasco da Gama, se ele se entrosar, se ele encorpar mesmo ali o elenco, né, com o Renato Gaúcho, o Vasco tem tudo para ser ali 5º colocado, de repente até beliscar ali uma Libertadores ficando em 4º colocado. Tem elenco para isso, né? Basta, né, o elenco se entrosar, o elenco se ajustar direitinho para a gente começar a brigar por coisas maiores. Tem elenco para brigar pela Copa do Brasil, tem elenco para brigar pela Sul-Americana. Então, eu acho que o entrosamento se faz necessário, né? Tem aí alguns jogadores que chegaram, né, precisando aí pegar ritmo de jogo, precisar entender como é que é o Campeonato Brasileiro para que a gente possa começar a deslanchar. Mas vamos falar do jogo, né, entre Vasco e Palmeiras em São Januário. Ontem, no dia 12, foi um jogaço de bola, né? O Vasco se posicionou, jogou muito bem, né? No primeiro tempo, o Vasco não estava ruim, né? Sofreu um gol, né, não foi nem, né, não vou tirar o mérito do atacante do Palmeiras, porque foi um golaço, mano, né, não foi também erro de marcação também, né, como muita gente falou, porque, porra, toma um gol, erro de marcação sempre. O Vasco fez 2 gols também, porque erro de marcação. Tem momentos que é assim, filho. O cara entrou com bola, driblou, puxou para a esquerda, chutou, a bola fez a curva e entrou, parceiro. Foi o maior golaço. Então não tem muito o que reclamar nem o que falar. E aí o Vasco foi, botou a cabeça no lugar e começou a jogar bola e pressionou o Palmeiras, né, levando ali o Palmeiras pro seu campo de defesa. E ali o Vasco conseguiu, né, ser objetivo e sair com os gols, né? O primeiro gol do Thiago Mendes, aí, o capitão do Vasco da Gama, e o segundo gol do Cuiabano, né, que entrou no segundo tempo, né, e entrou muito bem. Assim, o Renato Gaúcho mexeu também muito bem na equipe. Lembrando que a equipe que o Renato Gaúcho botou no segundo tempo foi a equipe que eu escalei, né? Falei, para mim, o time do Vasco é esse. E foi realmente o time que entrou no segundo tempo para poder fazer o que fez. Então, na saída, teve aí o David saiu para a entrada do Spinelli. Foi como eu coloquei o Spinelli como atacante, né? Lucas Piton, eu botei o Cuiabano, né, na lateral esquerda. E no lugar do Nuno Moreira, eu botei o Rojas. Mas aí o Renato Gaúcho fez a substituição do Nuno Moreira com o Adson, né? No lugar do Tietê entrou o Rojas, né? E eu, no lugar do Tietê, eu botei o Cauã Barros. E no lugar do Hugo Moura, né, entrou o Cauã Barros. E na minha escalação eu deixei o Hugo Moura ali no meio para ajudar, para fazer a trinca de 3 volantes. Então eu deixei o Hugo Moura. Então a minha escalação foi praticamente proporcional, próxima a que o Renato Gaúcho colocou no segundo tempo. Lembrando que a galera tá meio que chateada com os jogadores antigos, né? Lucas Piton, David, né? Nuno Moreira, Tietê, até mesmo Hugo Moura. Ou seja, os caras que entraram no primeiro tempo é o elenco de 2025. E os torcedores, né, assim como nós vascaínos, nós passamos, né, o ano de 2025 todo vendo esses caras jogando, né? O Lucas Piton foi o terceiro lateral, né? Foi o melhor lateral, né? Ficou em terceiro lugar como o melhor lateral esquerdo. Nuno Moreira se destacou muito como ponta ofensiva esquerda também, né? E o David realmente não estava jogando bem em 2025. O Tietê teve uma lesão, no início jogou muito bem, mas depois da lesão não conseguiu se impor. E o Hugo Moura, né, cara, como a gente sabe,
né? Tava tomando toda hora vermelho e amarelo, não estava conseguindo se impor, não tinha ritmo para jogar, chegava muito atrasado nas bolas. E acontece que em 2026 o Fernando Diniz, né, tentou trazer esses jogadores e não conseguiu, e aí Renato Gaúcho também tentou, né, iniciar o jogo com esses jogadores e realmente também não conseguiu. O Vasco não estava conseguindo produzir. Nuno Moreira caiu muito de produção, David erra muito, não consegue ser ofensivo, né? Lucas Piton também na marcação, né, cruza muito bem, vai lá na frente, né, ofensivamente, porém na parte defensiva deixa a desejar. E o Hugo Moura, né, cara, particularmente ontem jogou bem, conseguiu fazer algumas, né, roubadas de bola, conseguiu ser, né, um cara defensivo, ajudou bastante ali na zaga, saiu no segundo tempo mais pelo cansaço mesmo, porque precisava de sangue novo para poder segurar o ímpeto do Palmeiras. Mas o jogo foi bom, foi maravilhoso, né? Vou tentar deixar os gols aí para vocês assistirem. Caso não esteja o gol, significa que deu direitos autorais, eu tive que tirar. Mas se não der direitos autorais, vai ficar e vocês vão conseguir assistir os gols. Então é isso, galera. Tamo junto, saudações vascaína. Vamos para o próximo confronto, que será contra o Cruzeiro lá dentro. E vamos pedir, né? Vamos torcer para que a gente venha sair com mais 3 pontinhos e a gente venha se distanciar aí da zona de rebaixamento e começar a ter, né, a sonhar com coisas grandes como na nossa entrada na fase de grupo da Libertadores, aí ficando em quarto, terceiro lugar, de repente até beliscar também o campeonato, né? Sonhar não custa nada, é de graça. Tamo junto, saudações vascaínas. Se gostou do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha, que isso ajuda muito o canal. Valeu!